Amigos e amigas, eu sou Bruno Macedo, este é o Urso de Prata, programa dos seus dias úteis para falar do mercado financeiro. Hoje, dia 10/8/2020, segunda-feira, iniciando mais uma semana, segunda semana aí de agosto, para aqueles que operam a opção. Essa semana se encerra aí a negociação da série H de calls e da série T de puts. Se encerram essa semana, sexta-feira, último dia de negociação. Se você quiser aí, se você estiver operando esses ativos, saiba que você tem que negociá-los até sexta-feira, porque segunda é o vencimento dessa série de opções e aí só tem como ser exercido. No Brasil é assim que funciona. As puts são todas europeias, então só podem ser exercidas na segunda. As calls, né, tem europeias e americanas, algumas podem ser exercidas antes, não que eu tenha visto isso, mas é possível, né? Normalmente a gente não vê isso acontecendo. Para a gente começar a live de hoje, falar com os colegas que aquela notícia que a gente deu um enfoque maior aí na sexta-feira sobre a aprovação pelo Congresso de que iria prosseguir lá o limite do cheque especial e dos juros para 30%, foi veiculado pelo Rodrigo Maia, talvez não seja nem novidade para aqueles que estão mais antenados no mercado, de que ele pretende engavetar. E aí os argumentos é de que iriam ter efeitos colaterais. Nossa, gênio, né? É um gênio, chegou a uma conclusão impressionante, né? Me admira ter sido projetada uma lei como essa, ter sido formulada uma lei como essa, e pior, ter sido aprovada no Senado, né? Agora eu tenho visto bastante vídeos do Ideias Radicais e faz todo sentido quando ele fala. Apesar de não ter sido aprovado, ou provavelmente não vá para frente, só o fato de ter sido pensado algo como isso, uma ingerência como essa no mercado financeiro, considerando que nosso governo é dito de direita e, de certa forma, liberal, é de se pensar. Se esse é o posicionamento de um governo liberal, imagine de um governo, vamos dizer assim, de esquerda, né? Se bem que a gente tem que ver que, na verdade, somos conservadores, né? O nosso governo é conservador. Já comentei no último vídeo aí de sexta-feira o quão isso aí é inócuo e ineficiente, né? Várias pessoas até mais gabaritadas do que eu já comentaram como isso, mas só para ressaltar, né, que você limitar os juros de forma artificial não obriga ninguém a dar empréstimo. Então, primeira consequência básica é limitando os juros. Aqueles que acham que não podem, que não é vantajoso conceder, simplesmente não concedem. Fora a inadimplência, imposto sobre os empréstimos, então, enfim. A pessoa não se sente compelida a emprestar, ela não empresta e, consequentemente, isso vai prejudicar o pequeno, médio, empreendedor e pessoa, né? A menos que criasse uma lei e falar obriga a pessoa a dar um empréstimo. Fora isso, não suficiente tudo isso, houve aí uma emenda de um projeto lá de um senador do PT. Até depois eu deixo a matéria aqui para os colegas, que não adianta mostrar na tela, eu já vi que mostrando na tela muitas vezes os colegas não conseguem enxergar. Isso foi comentado também na Ideias Radicais, de que pretende dar o poder aí ao órgão regulador, também não lembro exatamente o nome do órgão regulador, mas é este órgão aí para regular juros, né, de forma ad eternum. Então, tipo assim, acabando a pandemia, isso aí seria uma medida emergencial que iria até, vamos dizer assim, até julho de 2021, e a partir daí este órgão teria o poder de controlar aí os juros de forma discricionária. Essa era a palavra que eu estava falando. De forma discricionária, conforme entendesse interessante. Interessante ver de onde vem, né, do PT. Enfim, aparentemente esse projeto passou também. O projeto inicial era 20%, foi para 30%, foi aprovado, mas tudo leva a crer que será engavetado pelo Rodrigo Maia na Câmara. O único problema é que ele ainda fez um adendo. Mas os bancos, eles ganham muito, eles precisam fazer algo em prol da população, que não merece pagar esses juros, né? Só que em nenhum momento foi falado que parte desses juros que são pagos por causa da inadimplência, por causa de muitos tributos que os próprios bancos e próprias empresas pagam. Também já foi comentado por outros canais que muitos bancos saem do Brasil, tipo HSBC, Citibank. Se fosse tão bom assim, muitos mais bancos viriam para cá.
né? Então, tem sim poucos bancos? Tem. E também não há muito interesse que muitos bancos venham, porque sempre tem essas regras aí absurdas e estapafúrdias. Entendeu? Então, assim, é complicadíssimo essas argumentações, essas elucubrações e que as pessoas acreditam. O bom dessa notícia é que ela aparentemente não vai para frente. O mal é que ela simplesmente existiu. E só o fato dela existir já é um estigma. E antes de falar, vamos ver aqui um comentário aqui, ó. Juros baixos agora para depois chegar a 10% novamente. Foi o comentário aqui do Cabis SP Massa. Tá aparecendo isso aí, né? Reduzimos os juros aí ao mínimo possível, ao mínimo suportável. Estamos abaixo do mínimo suportável. A maioria diz que está ilógico, irracional o juros estar indo do jeito que está, mesmo aqueles que não se prendem muito a isso. E isso é como uma corda, né? Você estica ela, uma hora arrebenta, e aí ao invés de ter uma correção gradual para cima, pode ter uma correção forte para cima, quando se tornar insustentável, né? Altas pontuais seriam mais adequadas do que altas gigantes, né? Mas mesmo uma alta pequena, já comentamos aí, já pode quebrar a perna de muitos aí que estejam endividados com empréstimos lastreados no CDI ou na Selic, né? Se o cara botar lá Selic 2%, Selic está caindo, ele faz um contratão lá baseado no Selic. Conforme sobe os juros, a dívida dele piora também. E isso sem falar na inflação, que oficialmente é uma coisa, e a prática, né, pegando os índices que importam, que é o de alimentação, é outra. Tá? Então é uma situação realmente complicada. Tá? Então vamos prosseguindo. Outra coisa que eu separei aqui interessante para os colegas é o balanço da Sanepar, que foi excepcional. Tá? O balanço da Sanepar teve um crescimento da receita líquida de 4% no trimestre, 9% no semestre. A margem aí cresceu de 36% para 41%, e o lucro líquido, que foi aí muito bacana, foi de 236 para 284. Cresceu bastante aqui. Eu não sei em porcentagem, alguns sites já falaram, mas foi um balanço bem interessante, além do endividamento, que caiu de 1,7 para 1,3 o EBITDA, né? Então ela é uma empresa pouco endividada para este setor que normalmente é muito endividado. Agora, um detalhe que chamou a atenção aqui, foi comentado breve em alguns detalhes, em alguns sites que falam da notícia, é justamente um decreto lá do estado do Paraná da situação de emergência hídrica, né? Então não é só o estado de São Paulo que vive isso, aparentemente eles estão com um decreto de emergência aí de abastecimento de água, né, pelo prazo de 180 dias, devido ao baixo volume de reservação e escassez de chuva. Então a companhia está praticando uma ação mitigadora de rodízio de 24 horas a partir da interrupção e retomada do abastecimento. Rodízio de água lá, né, de fornecimento de água, com prazo de normalização para o cliente de até mais de 12 horas. Beleza? Então ele comentou a situação aqui de alguns açudes, de alguns reservatórios, e aparentemente está com crise hídrica lá. E isso aí leva até um alerta para o meio ambiente, né? Estamos destruindo o meio ambiente e, consequentemente, ficando sem água, né? Tendo esses problemas aí, né? Isso foge um pouco ao escopo econômico, mas a empresa teve bons resultados, como eu comentei. Energia e água são essenciais, com crise ou sem crise, né? E pelo menos a leitura que eu faço disso é que, com o racionamento da água, né, em tese, a empresa tende a ter um retorno maior, porque também vem muito acompanhado isso de aumento de taxas, né, para a população. A não ser, óbvio, o governo diga que, devido à situação emergencial, a empresa tem que reduzir taxas, né? Então, na verdade, tem uma leitura mista aqui, né? Uma empresa é boa, empresa estatal, empresa dá lucro, mas por ser estatal, muito pode ser também sofrer ingerências do governo. O marco do saneamento aí foi muito interessante, né, porque permitiu novos players e também players que já existem, né, empresas que já estão no setor, de poderem fazer participações maiores, né, fornecerem para serviços que dão mais retorno, né, e a empresa aí é uma das que eu tenho em carteira, gosto muito.
Repito, essa é uma análise bem simplória, bem simples, né, de um entusiasta. Vou deixar o balanço para quem tiver interesse em ler. É muito bom você ler sempre que possível os balanços aí das empresas que você investe. Só comentando também aqui um resumo que está no site da Suno, que também é bacana. O crescimento do lucro foi de 22,3%. Tá bom? Aí ele fala da receita, né? Ó, a receita líquida foi 1,15 bilhão. Né? E ela teve outro dado interessante também, foi a queda nas despesas. Né? A queda das despesas retraíram 12,6%, né? Provisionamento de contingência para uma questão de crise. Né? Então eles provisionaram para a crise, não houve, né? Então ela saiu aí para 14,7 contra um resultado negativo de 22,5. Então saiu de menos 22 para 14,7, né? A questão da provisão, enfim, ficou positivo. Tá? Resumindo para os colegas, aumentou o lucro, aumentou a receita, reduziu a provisão para despesas, tá? Reduziu as despesas e também tá tendo essa questão de racionamento lá no Paraná. Então, empresa bacana, tá voando aí, muito interessante a gente comentar. Outra coisa interessante também, trouxe para vocês, é sobre o pedido de recuperação judicial da Ricardo Elétrico, que não é listada, mas eu queria deixar algumas coisas interessantes. Ela é dona da máquina de vendas, né, que é a empresa que controla, ela é dona da Ricardo Elétrico e da Insinuante. Então ela entrou com pedido de recuperação na primeira vara de São Paulo, e o que destaca aqui é que ela está devendo 4 bilhões de reais. E os principais credores, adivinha? Itaú, Bradesco e Santander. Tá? Além da Whirlpool, que é a dona da Consul e da Brastemp. Então, né, lembra que os bancos estavam fazendo grandes provisões para devedores duvidosos, de coisas que talvez eles não recebessem? Então, né, provisão para, de repente, esses camaradas que eles não vão pagar eles, então eles não vão receber. Provisão, de repente, para essa questão de vamos tributar aí, ou limitar os juros que você pode cobrar, então eles vão ter que parar de dar certos empréstimos. Então, a provisão que muitos acharam absurda deles terem feito, talvez seja bem utilizada, né? Seja muito utilizada. Mas, repito, mesmo fazendo essas provisões, as empresas continuam dando um grande lucro. Só reduziram suas margens, né? Enfim, aí cada um tem a sua leitura. Aí ele comenta aqui mais um monte de coisa, mas outra coisa que eu achei interessante também é que eles estão com um novo modelo de negócios, tá? Eles estão tentando fazer uma revolução que é o seguinte, parceiros que iriam ter autonomia para negociar preços e condições de pagamento, como se fosse uma venda online, né? Então eles têm a loja lá, tá vendo que não está dando muito certo, então eles querem reduzir custos ao máximo para criar uma rede forte de colaboradores. Seria como você se cadastra lá na Ricardo Elétrico, pelo que eu entendi aqui, né? E você começa a vender online aí os produtos da Ricardo Elétrico, como já acontece muito aí em outras varejistas, né? Então ela, por ser uma varejista bem menor, com certeza sofreu menos do que a gigante Magazine Luiza e outra gigante Via Varejo, né? Que inclusive eu acho que tem balanço essa semana, e está tentando, para se resguardar aqui, lançar esse novo projeto aí de fazer 2.000 parceiros cadastrados no novo modelo, que é um modelo autônomo aí de vendas online, pelo que deu a entender. Tá? E parece que isso é o futuro, você vender online, já que não está difícil para as pessoas irem para as lojas vender, está tudo fechado, e também é muito custoso para essas marcas menores, ainda mais se limitarem os juros e o crédito, né? Enfim, aí as pessoas têm que se virar, e muitas vezes essa questão de venda online. Então você vê como uma coisa encadeia na outra, às vezes a gente nem percebe isso aí, tá bom? Então vamos lá. O VIX está em queda de 2%, Nasdaq em alta leve, próximo da estabilidade, SP500 também, DAX e Nikkei leve alta, tá? VIX caiu bem, abaixo de 24, ainda não é o ideal, abaixo de 20, até porque está oscilando muito, está tendo volatilidade no VIX, né? Então, alerta ligado, mas sempre é um bom sinal queda do VIX. Ouro e prata, 2.031 dólares, o ouro leve alta depois de alguns dias de correção, e a prata volta a dar aquelas altas explosivas, 28,43, 3,24. Na sexta ela teve uma senhora correção ao longo do dia e fechou o dia próximo da estabilidade. Tá? O Bitcoin
em reais 65.238,95. Olha só, hein? Não para de subir. E outra que também não para de subir, Ethereum. Tá que agora subindo um pouco menos do que o Bitcoin, né? A gente sempre faz um equivalente que seria basicamente o Bitcoin é o ouro das criptomoedas e o Ethereum a prata das criptomoedas. Em dólares, Bitcoin 11.716 e o Ethereum 390, né? Denota justamente aquela situação de leve alta e leve baixa. O dólar volta a subir, 5,44, a sua maior cotação, se não me engano, em algumas semanas. Muita preocupação, né, no mercado, o preço do petróleo aparentemente dando aquela quedinha, dando aquela correção, enfim, né, o cenário está esse de leve insegurança. Eu lembrei de uma notícia de última hora, né, o nosso presidente aí querendo fazer algo em prol do Líbano, resolveu mandar lá como emissário dele o ex-presidente Michel Temer, né, para ver a situação lá. Aí a gente vê que realmente não tem muito essa coisa de ter conflito entre os políticos, né? Em algum momento eles têm uma inimizade, depois eles se alinham, né? Então a gente tomar partido A ou partido B é meio que ilusório para a nossa própria cabeça, porque quando conveniente eles se alinham, né? Existem uns que são radicalmente opostos uns aos outros, né? A gente vê alguns partidos que realmente têm um discurso radicalmente oposto ao outro, mas a grande maioria são muito moderados e muito unidos aí no intuito de não atender os interesses da população, aparentemente, né? Quando surgem essas ideias estapafúrdias. Enfim, então, para a gente encerrar, o cenário continua de leve insegurança. Não tem muita novidade do que a gente falou. Esperemos aí que não seja aprovado, realmente que seja engavetada essa questão dos juros, que as bolsas sobe e desce, né? Um dia sobe, um dia desce, está mais ou menos lateral, na casa entre 100 e 105, parece algo psicológico, enfim, mas está lá. Mas sempre tenha ouro, prata, puts, proteja a sua carteira, veja aí a sua exposição, porque o momento está bem sui generis, né? Como sempre comentamos, é incomum ouro e prata subirem no mesmo momento que sobem as bolsas, talvez sinalizando que o dinheiro perdeu seu valor, mas até o dólar está subindo neste momento, né? Então, o momento é diferenciado, então a gente precisa ter medidas diferenciadas. O balanço da Sanepar foi excelente, mas liga aquele alerta a questão do racionamento de água, que pode se tornar uma realidade daqui para frente se continuar essa situação do nosso meio ambiente, né? Já é uma realidade meio que São Paulo aqui quase todo ano está tendo, lá no Paraná também. Agradeço a todos pela paciência e pela audiência mais uma vez. Desejo um excelente dia de negócio, um excelente dia de trabalho e vai o senhor!